Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Romanos 8, a partir do versículo 26, fala sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha o que Paulo disse aqui. Que o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ali diz que não sabemos orar como convém. Então, nas nossas fraquezas, muitas vezes, nós não sabemos, gente, como orar, como clamar, como pedir, mas o Espírito intercede por nós. O Espírito, ele clama, ele geme com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, indizíveis, né? E então, ele sonda os corações. Ele sabe, como diz a palavra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, dependendo da tradução, diz todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como eu falei no devocional anterior, se eu quero a proteção de Deus, eu preciso estar sujeito à sua autoridade. Quando eu entendo isso aqui, que Jesus morreu por mim, ele pagou a minha dívida e a sua dívida como irmão mais velho, ele veio, ele compadeceu-se no nosso lugar, ele nos comprou, ele resgatou aquela dívida que estava ali na mão do inferno, quando nós fomos vendidos por Adão e Eva lá no Éden. Então aquela cédula, ela foi riscada. A palavra diz aqui que Deus não poupou nem o seu filho por amor de nós. A palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo todos deveriam saber de cor e salteado. Então, para que nós não venhamos perecer, Jesus morreu. Claro, ele disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o perecer aqui, irmãos, é perecer no pecado. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos afastados de Deus. Há uma separação entre nós e Deus. O pecado. Então, o salário do pecado é a morte espiritual, é a morte longe de Deus, porque a palavra é bem clara. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar, gente. Mas eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso estar sujeito à sua autoridade, para que ele possa me guardar, para que ele possa me cuidar. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Abrir mão do pecado, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar. Tem momentos de dificuldades que muitas vezes a gente só dobra o joelho, se coloca ali na presença de Deus e só chora. Ali nós somos consolados. Ele colhe as nossas lágrimas. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim que diz a palavra. Que aquele que semeia a boa palavra com prantos, ele vai colher os frutos com alegria, com gozo, com paz. Deus, ele cuida de nós. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera ao nosso favor. Se você olhar o cuidado de Deus, o zelo que Deus tem com cada um de nós, os livramentos que Deus nos dá, nossa, são incontáveis. Tudo coopera quando eu estou sujeito à autoridade de Deus. Aí eu resisto ao diabo e ele fugirá de mim, é o que diz a palavra. Mas eu preciso estar sujeito a uma autoridade, que é Deus. Eu preciso estar sujeito à autoridade de Cristo na minha vida. Quando eu fiz ele Senhor e Salvador da minha vida, eu me tornei escravo dele. E ele se tornou o meu Senhor, Senhor absoluto de tudo. Então, a palavra diz ali, gente, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Se Deus é por nós, por mim e por você, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém, gente. Ninguém é maior que o nosso Deus. O diabo vai tentar, sim, te amedrontar. Satanás vai tentar levantar situações ao teu redor para que você pare de crer, para que você desanime, para que você retroceda. Claro que ele vai, ele é o tentador, ele vive disso. Mas a palavra é bem clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ler o livro de Esdras, aonde eles estavam reconstruindo os muros, chegou um momento ali que pessoas denunciaram, escreveram cartas mentirosas para o rei. E o rei mandou que a obra parasse. E isso foram por muitos anos. Até que eles ouviram a palavra que o profeta falou, eles ficaram com aquela palavra e seguiram a obra, começaram novamente. Daí, quando os fofoqueiros, quiseram falar para o rei novamente,
as coisas foram revertidas. Aqueles que fizeram a fofoca e que mentiram, pelo decreto do rei, o rei mandou executar uma ordem ali que eles deveriam ajudar e pagar as obras, ajudar a financiar a obra. É para você ver o que Deus faz. Nós não podemos nos amedrontar, não podemos ficar ali, gente, sujeitos a uma ameaça do inferno, a uma acusação. Ore. Aquele povo deu um tempo, porque veio o decreto que era para parar a obra. Eles obedeceram à lei daquela autoridade ali, que era o rei. Mas quando veio a ordem do Senhor superior, que era Deus, e é Deus, e disse: comecem a obra novamente. E eles começaram. Ninguém parou eles. E Deus reverteu aquela situação, ele fez com que aquele povo que inventou aquela mentira e fez com que o rei mandasse esse decreto, eles tiveram que financiar a obra, a construção, para você ver como Deus faz. Deus reverte qualquer situação ao nosso favor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E a palavra diz mais: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, não se esqueçam disso. Nós somos muito mais do que vencedores por Cristo, por aquele que nos amou, que nos ama, que nos chamou, que nos escolheu, nos separou para viver o seu propósito. Porque quando nós somos chamados ali, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele é que intercede pelos santos, gente. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, que clama junto conosco. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixareis órfãos, não, eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. O Espírito que convence da justiça, do juízo, do pecado, aquele que o mundo não pode ver. O mundo não pode ver. Só quem é o santo, o escolhido, o separado, aquele que nasceu de novo, esse pode ver. Esse experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aquele que nasceu de novo, aquele que morreu para o pecado, aquele que fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida e que quer viver em novidade de vida. Então viva o novo, saia do passado, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Ninguém. Viva o novo, se posicione como um servo, como uma serva, como filho, como filha de Deus. Tome posse das promessas que estão escritas neste livro. São muitas, gente. Não viva sobre o jugo do inferno, na servidão do diabo, na mentira de Satanás. Mas viva algo novo, o sobrenatural, gente, o extraordinário de Deus. Nós só vamos viver quando realmente nós compreendermos qual foi o sacrifício de Jesus.
A vida eterna Ele nos deu. Uma vida em abundância Ele nos deu. A salvação Ele nos deu. Sabe que algo me chamou muito a atenção no culto de domingo passado? Quando o pastor pregou e ele disse assim: quando a gente ora e diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. De que maneira que nós estamos falando aquele Maranata? Com egoísmo? Vem de uma vez, porque eu tô cansado desse mundo aqui, Senhor. Ou eu falo aquele Maranata com amor no meu coração, porque eu quero ver Cristo, porque eu quero estar junto dele. Mas ao mesmo tempo, eu preciso orar para que os meus irmãos sejam salvos, para que a palavra chegue a toda criatura. E para isso, se você quer que Jesus volte, faça a tua parte. Pregue a palavra, semeie a boa semente. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi a ordem de Cristo. E ele disse que ele vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Então, se você tem pressa, começa também a se apressar, porque o inferno também tem pressa, gente. O inferno tem pressa de ceifar vidas, de roubar almas, de terminar com sonhos, com esperanças, em frustrar sonhos de pessoas. O inferno tem pressa, gente. Satanás tem colocado muitos sentimentos e pensamentos de morte, desejos suicidas no coração e na mente dessas pessoas. Tem pessoas que estão tão sem esperança que elas não têm mais perspectiva de vida. Tem pessoas que, para elas se morrer hoje, foi. Mas elas não conseguem pensar e nem ver, gente, a salvação. Elas não conseguem porque elas estão tão sufocadas na dor, na opressão. Quantas pessoas estão perecendo, gente, comendo pão de dores? Quantas pessoas estão sofrendo porque não conhecem Jesus ainda? Ninguém pregou para elas. Então, se você quer que Jesus volte, faça a tua parte, mas com amor. Quando você falar aquele Maranata, diz Jesus, eu estou te esperando, mas me capacita para mim fazer a obra, para mim ganhar os meus irmãos, aqueles muitos que o Senhor falou que seriam teus, que serão teus, Pai, no dia da tua vinda. Eu quero contribuir para que essa semente seja semeada, para que esses solos sejam férteis. Gente, a palavra diz: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então ore para que o Senhor levante os ceifeiros, seja você um deles. Pregue a palavra enquanto é tempo. Pregue, apenas pregue. Não é você que vai convencer, não sou eu, mas é o Espírito que convence. Apenas pregue, pregue. Um dia eu assisti, o testemunho do irmão Lázaro, que já está na glória, que ele dizia: Senhor, mas eu preguei pro fulano, pro ciclano, eles mandaram Jesus lá não sei aonde, e ele disse: a voz do Espírito bradou no meu coração e disse: Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Então não se intimide. Se você vai ouvir algo, eu não quero, não, isso não é para mim, não, esse Jesus eu não quero, não se intimide. Você vai fazer a tua parte, porque a palavra diz que se eu não pregar para aquela pessoa que é para eu pregar, Deus vai requerer o sangue dele da minha mão. Gente, isso é muito forte. Se aquela pessoa morrer no pecado dela e eu não tiver pregado para ela, Deus vai requerer o sangue dela das minhas mãos. Eu vou falar. A escolha dela, se ela vai querer continuar no pecado ou não. A escolha dela, gente, a salvação é individual. Nós não vamos salvar ninguém. Então nós apenas pregue. Quem faz a obra é o Espírito. Não deixe Satanás te intimidar. Não deixe com que Satanás te intimide para que você fique calado, omisso.
né? Crente ninja. Não seja assim, não. Que as pessoas que estejam ao teu redor saibam quem é o Deus que você serve. Qual é a tua fé. Porque os outros falam. Quem é espírita fala, quem é macumbeiro fala. Não precisa às vezes nem falar, né? Eles andam com aquelas guiazinhas, eles andam com um colarzinho no pescoço, você já vê de longe. Eles não têm vergonha de expressar a fé deles. E muitas vezes os cristãos não se omitem de falar de Jesus. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você vê ali as pessoas carregando de tudo. Você vê maçom com correntinha, com pingentinho, mostrando quem eles são. Você vê o macumbeiro com as guias, com os colarzinhos. E por aí vai. Por quê? Eles não negam a fé deles. Agora tem muito crente que se diz crente que nega a sua fé. Que quando é para pregar para uma pessoa, ela se deixa intimidar. Ela não fala. Ela não fala da idolatria, ela não fala do pecado. Mas e se aquela pessoa morrer amanhã e eu não falei, Deus vai cobrar de quem? De quem se omitiu. Então que você reflita nesta palavra, que você reflita, gente. Faça reflexão. Aqui diz que porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, dependendo da tradução, diz nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mas se eu escolher ficar longe, mas nada pode nos impedir, nada pode nos separar, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode nos caluniar, pode inventar o que for, gente, mas se eu estiver em Cristo, o amor dele está em mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que você reflita nesta palavra, nele nós somos muito mais do que vencedores. Você já conquistou a tua salvação, o teu nome está escrito no livro da vida, então persevere. Jesus disse, persevere até o fim e cuide para que ninguém roube a tua coroa. Vão tentar, vão se levantar, roubar a tua fé. Paulo disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Quantas coisas se levantaram, gente, na vida desses discípulos, desses apóstolos, dos primeiros, para que eles desistissem. Olha a forma como eles morreram e eles não negaram a Cristo. Eles perseveraram, gente, eles perseveraram e eles venceram. Eles estão aonde hoje? A recompensa eles receberam. Então é nisso que nós devemos pensar. Que você reflita. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam revestidas do poder que vem do alto. Que elas possam se examinar, Pai, e ver como elas estão vivendo, procedendo. E que elas saibam que o Espírito, ele intercede juntamente conosco com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, é ele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Pai? Que esse povo tenha convicção do Deus que serve. Que eles não tenham vergonha de pregar a tua palavra, de anunciar o evangelho a toda criatura, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha revestir cada um de nós da tua unção e da tua graça. Nos dê coragem, Senhor, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia, Pai. E nós oramos também, Senhor, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Continuamos em oração pelos nossos irmãos, Pai, que estão no mundo, que estão na guerra, outros países. Que o Senhor abençoe, fortaleça e mande o socorro para eles, porque só Tu é o socorro bem presente
na hora da tribulação. Que o Espírito Santo venha convencer estas pessoas, Pai, da justiça, do juízo e do pecado. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.